História Brasileira Presidencial. Na apresentação de hoje vamos falar sobre a história do Brasil. De acordo com as apresentações em aula, podemos observar que o desenvolvimento político e econômico do Brasil é muito diverso e cheio de teorias. Mas observando a paixão do professor Tadeu pelo Brasil, o questionamento surge: o que é ser brasileiro? Como foi o nosso desenvolvimento até agora? Desde a chegada dos portugueses até a sociedade atual do Brasil, podemos traçar um paralelo e entender como foi o desenvolvimento da nossa cultura. No decorrer da história é perceptível que no início os indígenas faziam trocas de materiais em que eles tinham abundância, como a madeira do pau-brasil, por iguarias as quais eles nunca sequer tinham imaginado que poderiam existir. Essas trocas e o choque de dois mundos diferentes foi tão interessante para os índios quanto para os europeus. Assim como os índios da época serem receptivos, esse detalhe se tornou uma marca registrada do povo brasileiro, o qual é uma grande e bonita mistura de povos e culturas. Desse momento até a parte em que o Brasil se tornou uma ditadura militar, ocorreram diversos conflitos e a criação de uma nação. A independência do Brasil, com a família monarca, e o segmento dos interesses o qual resultaram nos acontecimentos da época do século XX, em que houveram muitas transições de poder. O foco atual do vídeo é descrever parte dessa jornada. Nos tópicos, vamos falar sobre o período que antecede o regime civil-militar e detalhes sobre a junta militar brasileira. O contexto dessa época era de Guerra Fria, com os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo a ideologia socialista. Tudo está relacionado a esse contexto de ideologia econômica e social. Em 1961, Jânio Quadros tem um governo instável e acaba renunciando no primeiro ano de seu mandato. O vice-presidente da época era João Goulart, o qual tinha sido ex-ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, vice-presidente de Juscelino Kubitschek e continuava como vice-presidente no governo de Jânio Quadros. João Goulart, naquele momento, era considerado com ideias socialistas, e um detalhe agravante foi que no momento de renúncia de Jânio Quadros, ele estava em viagem à China comunista. Nesse momento, os militares planejam um golpe na tentativa de impedir a posse de João Goulart. Seu cunhado e governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, instiga o movimento da legalidade, em que eles pedem o cumprimento da lei e a posse de João. Em meio a esse conflito, o Congresso tenta negociar uma solução, e foi proposto o parlamentarismo, em que João Goulart assumiria como presidente de uma forma mais simbólica, e o poder de fato ficaria nas mãos do Congresso e do primeiro-ministro. Entre 1961 e 63 tivemos um parlamentarismo no Brasil. E em 1963 foi aberto um plebiscito para votação se o Brasil iria continuar como parlamentarista ou presidencialista. E a votação foi de presidencialismo vitorioso. E nesse ano, João Goulart assume com plenos poderes. A grande proposta dele era as reformas de base, em que envolvia uma reforma agrária, tributária, urbana e educacional. Em meio a essa agitação política e a falta de apoio, ele não conseguia prosseguir com seus planos políticos. Então ele tentou convocar a população para aprovar essas reformas. Entretanto, houve uma marcha contrária, que tinha ganhado muito poder, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 19 de março de 1964. Nesse momento, os militares perceberam que eles tinham o apoio popular em conjunto com a pressão dos Estados Unidos para uma república capitalista. João Goulart não estava agradando com suas ideias, abrindo uma oportunidade para que acontecesse o golpe militar. Os militares saíram em 31 de março de Juiz de Fora e chegam em 1º de abril instaurando o regime militar. Não houve reação, mesmo dos apoiadores de João Goulart, que quando ficou sabendo da situação foi para Brasília, de Brasília foi para Porto Alegre e de lá foi para Montevidéu, resultando para o regime político de ditadura militar que começa em 1964 e só vai terminar em 1985. Depois dos governos de Humberto, Castelo Branco e Costa e Silva, os quais deram início à ditadura militar em que a Constituição foi mudada, o Congresso foi fechado e a imprensa foi censurada. Costa e Silva aumentou a repressão à oposição
e concentrou muitos poderes em si, reduzindo ainda mais a democracia. Legaliza a perseguição política. Depois de morrer por derrame, começa a junta militar, o qual é um governo provisório até o regime militar estar pronto para empossar um novo presidente. A junta militar foi um triunvirato, o que significa que era um governo provisório de 3 pessoas: Augusto Rademacher, ministro da Marinha, Aurélio de Lira Tavares, ministro do Exército, e Márcio de Souza Mello, ministro da Aeronáutica. Começando com a descrição da história de Márcio Souza Mello, que foi ministro da Aeronáutica nos governos de Castelo Branco e Costa e Silva. Ele foi parte da junta militar. Nascido em Florianópolis, ele cursou a Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, e é declarado aspirante oficial em 28, integrando a primeira turma de cadetes da aviação do Exército. Em 1941 ele se transfere para a Aeronáutica e chega à patente de brigadeiro. Participa do golpe militar em 64 e assume o Ministério da Aeronáutica. No mesmo ano, continuando no cargo durante o governo de Costa e Silva, empossado em 67. Dando continuidade com Aurélio de Lira Tavares, que foi general e historiador da engenharia militar, nasceu em João Pessoa, em Pernambuco. Sua família já tinha contato com a vida política e ele era filho de João Lira Tavares, o qual era um senador da República. Em 1917, Aurélio matriculou-se no Colégio Militar do Rio de Janeiro, em que começou sua carreira militar recebendo prêmios de tática geral e história militar. Em seguida, ele se formou em Direito em dezembro de 1929, pela Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. Esse detalhe de sua formação iria complementar sua carreira posteriormente, como embaixador, envolvendo em relações públicas. E também diplomou-se em engenheiro em dezembro de 1930, destacando-se, o que o levou a concluir um curso de comando e Estado-Maior do Exército Norte-Americano, no Fort Leavenworth, Kansas, em setembro de 1943. Em sua carreira militar, ele destacou-se em diversas missões, desempenhadas que o levaram a subir na hierarquia do Exército Brasileiro, ao ponto de ser general e ministro do Exército, fazendo parte da junta militar que governou o país de setembro de 1966 a 67. E depois foi embaixador do Brasil na França em 1970 a 74. Com suas formações e carreira, participou de diversos institutos de História e Geografia Militar do Brasil, sendo condecorado. Continuando com o perfil dos participantes da junta, Augusto Rademacher nasceu no dia 11 de maio de 1905, no Rio de Janeiro. Ele ingressou na Escola Naval do Rio de Janeiro em 23, concluindo o curso em 27. E no decorrer de sua carreira militar participou do patrulhamento do litoral brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Escalonando sua posição no Exército com os cursos e especializações, chegou a ministro da Marinha. Participou ativamente do golpe militar de 64. Nesse momento é perceptível que já havia um planejamento de ascensão no poder. Em 15 de abril, alinhado com os setores militares que defendiam as medidas autoritárias implantadas pelo novo regime e que eram conhecidos como Linha Dura. Foi um dos patrocinadores do nome de Costa e Silva, a sucessão de Castelo. O ano de 68 foi marcado por grande tensão política, que culminou com a edição do Ato Institucional número 5, AI-5, em dezembro. O AI-5 autorizava o presidente a decretar o recesso do Congresso e de outros órgãos legislativos, a cassar mandatos eletivos e a suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, bem como a garantia do habeas corpus. O curto período que a junta militar permaneceu à frente do governo foi marcado pelo sequestro de um embaixador americano no Rio de Janeiro por um grupo armado de oposição. A liberação do diplomata foi condicionada à liberação de 15 presos políticos e à divulgação de um manifesto de oposição ao regime, condições que acabaram sendo aceitas pela junta. Como Costa e Silva não apresentava melhoras em seu quadro de saúde, foi acertada sua substituição definitiva. Assim, em outubro, o general Emílio Garratzo Médici e o próprio Rademacher foram escolhidos pelos chefes militares, empossados em 30 de outubro e exerceram a função durante todo o período até março de 1974. E com isso concluímos a descrição dessa época da junta militar. E podemos ver os pontos que fizeram essas séries de eventos da época. Estudando essa história, a disputa pelo poder sempre existiu.
E conhecer esses detalhes da história é importante para desenvolver seu senso de percepção sobre a sociedade e a política. Agradeço a atenção de todos e espero ver vocês em um próximo vídeo.